Você consegue imaginar quanto que precisa para poder passar um mês viajando pela Europa? Eu também não fazia ideia, até viver isso na pele. Hoje eu vou te mostrar tudo: passagens, hospedagem, transporte, tudo que eu gastei passando um mês viajando pela Europa. E eu já te adianto, tem sim como você fazer uma viagem econômica e gastando pouco. Fica até o final desse vídeo que eu vou te mostrar como. Foram 28 dias, mais especificamente. Eu viajei para 3 países e 6 cidades. E para poder falar sobre os gastos, eu vou dividir aqui em alguns tópicos, né? Primeiro de tudo, a questão da passagem aérea, né? Eu viajei de São Paulo, tá? De Guarulhos, até Madrid pela Iberia, tá? Eu comprei a passagem diretamente pelo site da Iberia, tá? Inclusive tem vídeo aqui no canal mostrando como como foi a minha viagem, a minha experiência viajando pela Iberia, né? Se você tiver interesse, eu vou deixar aqui em cima no card. Eu viajei em junho, né? Entre junho e julho, que é uma alta temporada, né? Verão europeu, então assim, foi realmente a pior escolha que eu fiz sobre as datas na questão de valor, né? Porque realmente é bem mais caro você conseguir viajar para a Europa nessa alta temporada. Porém, ao mesmo tempo, era a única data que eu poderia ir, então eu não tive muita escolha, tá? Eu paguei R$ 4.639 na passagem ida e volta, saindo de Guarulhos até Madrid, já com o valor da mala despachada, tá? Eu comprei, como eu falei, diretamente pelo site da Iberia e foi o melhor valor que eu encontrei na época. Eu falei, é um valor um pouco alto. Você consegue encontrar passagens aí por 3.500, dependendo, e de volta, né, no mesmo trecho, ou trechos similares, fora de temporada, tá? Porém, como eu fui em alta temporada, esse foi o valor mais em conta que eu encontrei. E o ponto positivo é que você também consegue comprar pelo site da Iberia, parcelando em até 12 vezes sem juros no cartão. Então, também é uma facilidade para quem, né, quer comprar com cartão, ganhar milha também, né, que você acaba acumulando bastante com a viagem. Bom, segundo gasto, né, segundo tópico dos gastos, ainda na categoria de transportes, né, eu gastei aproximadamente R$ 1.500 de transportes lá na Europa. Agora eu vou explicar para vocês o que está incluso dentro desses R$ 1.500, que também é bastante coisa. Dentro desse valor está incluso as passagens entre as cidades, né? Então, lembrando que eu fui de Madrid. Primeiro eu fui de Madrid para Toledo, né? Depois voltei para Madrid, aí fui para Valência, depois fui de Valência para Roma, de Roma para Veneza, Veneza para Paris, de Paris voltei para Valência e de Valência voltei para Madrid, né? Que foi o meu destino final para voltar para o Brasil. Então, todas essas passagens, né, eu fui de ônibus, a grande maioria, mas também fui de trem, tive um voo, que foi o de Valência para Roma, mas a maioria foi de ônibus pela Flixbus, que é o mais econômico, né? Dentro desses R$ 1.500 também está incluso os gastos com transporte que eu tive em cada cidade, né? Na maioria das cidades eu usei transporte público, em Madrid principalmente o metrô funciona muito bem, em Paris também. Em Roma eu andei mais de ônibus, em Veneza não tem, né, muito transporte público, porque a cidade é bem pequena, então eu não tive muito gasto para me locomover. Tirando o transporte público, eu acho que eu usei um táxi uma vez em Valência, que era um lugar um pouco mais distante, que eu não estava conseguindo me encontrar bem para ir de metrô. Mas na grande maioria eu usei transporte público porque é muito mais econômico e é muito mais fácil do que a gente está acostumado no Brasil, né? Bom, outro tópico importante, questão da hospedagem, né? Que geralmente é um dos maiores gastos, se não o maior gasto que a gente tem quando vai viajar. Que aí que foi onde eu consegui mais economizar, tá? Eu praticamente não tive gastos com hospedagem, vou contar para vocês o porquê. O único gasto que eu tive com hospedagem foi em Paris. Eu fiquei num hostel lá em Paris 3 noites, né? Ficou no total de aproximadamente R$ 450, já convertendo. E esse foi o meu único gasto com hospedagem, tá? Nas outras cidades eu fiquei hospedado pelo Couchsurfing, que eu não sei se
vocês conhecem. Se vocês não conhecem, é uma ótima oportunidade para quem quer viajar sem gastar muito, que é resumidamente, tá? Se vocês quiserem depois eu venho contar um pouco melhor como foi e o que é o Couchsurfing, mas basicamente é uma rede social que você consegue hospedar viajantes na tua casa, tá? Então você consegue disponibilizar um quarto ou às vezes um quarto compartilhado, às vezes até mesmo um sofá da tua casa com viajantes, né? E para a pessoa que está viajando consegue encontrar hospedagem de maneira gratuita, tá? É proibido cobrar pela hospedagem. E a ideia basicamente do Couchsurfing é justamente você conhecer pessoas nativas, você fazer novas amizades. Então parece um pouco estranho pra gente, mas é muito comum lá na Europa, muito comum mesmo. E também é muito seguro, você consegue ver certinho o perfil da pessoa que está te recebendo, tem as avaliações anteriores. Então assim, eu não tive nenhum problema, né? Na verdade, para mim foi incrível, principalmente em Valência, que eu conheci o Léo, que é um brasileiro que mora lá, que me recebeu muito bem, como se realmente eu fosse alguém da família ali, sabe? E aí mais ou menos na hora do almoço, já tinha almoço pronto, tinha minha cama pronta, toalha, tipo, realmente foi uma experiência incrível. Além de que ele também me levou para conhecer a cidade, os pontos turísticos. Quando eu fui para Roma, ele me levou até o aeroporto. Enfim, foi uma experiência incrível. Né? Nas outras cidades também foram experiências positivas, mas eu destaco aqui o Léo porque realmente eu acho que por ser brasileiro também a gente teve uma afinidade um pouco melhor. E foi a minha primeira vez viajando dessa maneira, né, pelo Couchsurfing. Então eu tava um pouco meio assim, né, porque como pra gente é meio estranho isso, digamos, né. Mas lá é muito comum, muita gente faz e é super normal. E eu não tive nenhuma experiência negativa, graças a Deus foi tudo muito, muito, muito positivo. E me fez economizar muito, né? Porque eu fiquei viajando 28 dias, né? E eu gastei apenas R$450 com hospedagem, tá? Em Paris, porque eu não consegui encontrar ninguém para me receber, assim, como era alta temporada, né? Verão europeu, muita gente tá viajando também, então já não tinha ninguém disponível para te receber e algumas pessoas me mandaram mensagem falando, olha, eu não vou estar disponível porque eu vou estar viajando, né? Então, realmente é um pouco complicado você encontrar, principalmente em Paris, que é uma cidade muito turística, hospedagem assim. E aí, como eu não consegui encontrar, eu acabei tendo que ficar num hostel, que também foi super legal, mas que também tem um gasto, né? Eu fiquei apenas 3 dias, né? 4 dias na verdade, e 3 noites, e foi R$450. Bom, outro grande gasto, que foi o que eu mais gastei na viagem em si, foi com a alimentação, tá? Eu gastei em média aí R$3.000, aproximadamente. E assim, eu achei bem caro, pra ser sincero. Eu gastei isso, porém, economizando bastante. Então, eu, assim, comi geralmente uma, 2 vezes fora, assim, em cada cidade que eu fui, né? Então, por exemplo, em Roma, em Veneza, né? Fui uma vez. Em Paris também fui em um restaurante apenas. Em Valência, em Madrid. Em Madrid, como eu fiquei um pouco mais de tempo, eu acabei saindo acho que umas 3 vezes. E os outros gastos foram mais com o mercado, né? Por exemplo, como eu estava me hospedando sempre na casa de alguém, tinha a possibilidade também de você poder cozinhar, né? Que é uma coisa que faz com que essa viagem seja mais econômica ainda. Então, muitas das vezes também eu fiz comida ou comprei algo no mercado já mais ou menos pré-pronto, só para esquentar. O bom é que tem muitas opções de coisas assim fáceis, sabe, pro dia a dia. No hostel também a gente podia esquentar comida, enfim. Então, eu gastei relativamente bastante, né? Porque se a gente for parar pra pensar, foi praticamente um mês. Porém, eu poderia ter gastado muito mais, porque realmente comer na Europa é bem caro. Em Paris, principalmente. Em Paris, assim, não tinha como você encontrar alguma coisa assim por menos de 20 euros, um almoço realmente, sabe? Que aí você converte, já fica mais de R$120, fora bebida, fora serviço, enfim, né? Então, assim, um almoço simples
Não sai ali por menos de R$ 150, 170, por aí. E teve um gasto que eu quase esqueci, mas que ele foi um dos mais importantes de todos, que foi o gasto que eu tive com o seguro saúde. É um seguro viagem que, para quem vai viajar para a Europa, é obrigatório, tá? Então você não entra em nenhum país da Europa sem apresentar um seguro viagem, tá? Eu pesquisei muito e o melhor que eu encontrei, o melhor custo-benefício, foi a Real Seguros. Foi um valor super acessível, eu gastei em torno de R$ 250 para um mês inteiro de seguro. Ainda consegui acesso à sala VIP, por exemplo, de Guarulhos, né? Então é um baita benefício para, por exemplo, quem não tem cartão, como é o meu caso, né? Eu não tenho nenhum cartão que me dê acesso a uma sala VIP nos aeroportos. E com certeza foi o melhor custo-benefício que eu encontrei, tá? Inclusive agora, no mês de outubro, né? Se você tá vendo esse vídeo agora, tá rolando a promoção, né? De mês das crianças da Real. E se você contrata um seguro viagens durante esse mês, né? Até o dia 31 de outubro, você pode concorrer a prêmios incríveis, como uma mala de bordo, um kit viagem e até mesmo uma viagem de R$ 20 mil com tudo pago, tá? Então, se você quiser viajar tranquilo, sem preocupação, já entra no link aqui embaixo que eu vou deixar na bio, tá bom? Para você garantir o seu desconto e também participar de todos esses benefícios que a Real pode te proporcionar. Bom, e se você quiser viajar tranquilo, sem preocupação, sem pensar nos problemas, clica aqui embaixo no link que eu vou deixar na descrição, no primeiro link, e também vai estar fixado aqui nos comentários. Com o meu link você tem desconto no site da Real Seguros, tá bom? Então não deixe para a última hora, contrate seu seguro, aproveite o mês de promoções. Bom, eu gastei mais ou menos também uns R$ 500 aí, em média, comprando alguma coisa, comprando presente para minha família, para alguns amigos, algumas coisas para mim também, né? Porque realmente vale a pena. Comprei algumas roupas, não muito, mas acabei comprando um pouco, porque acaba compensando bastante quando a gente tá lá, né? E algumas coisas para trazer também de recordação, tá? Então tive mais um gasto aí mais ou menos de uns R$ 500 com isso. Então, somando tudo, ficaria R$ 5.150, tá? Esse foi o valor total que eu gastei. E se a gente somar, né, o valor da passagem aérea, fica o total de R$ 9.839, tá? Então, esse foi realmente o valor total que eu gastei, tá? Não tá faltando nada. E é isso. Me conta aqui embaixo nos comentários o que você achou. Se você achou que é muito, que é pouco. A minha ideia também era mostrar pra vocês que é possível você viajar. Querendo ou não, eu fiz 3 países, 6 cidades e fiquei 28 dias, né? Então, assim, não foi uma viagem de uma semana, tá? Então, eu acho que foi, de certa forma, bem econômico. Mas eu quero saber a opinião de vocês. Deixa aqui embaixo nos comentários pra mim. Curte esse vídeo se te ajudou, tá bom? Porque ajuda muito aqui a gente no canal. Se inscreve aqui também, tá bom? Porque sempre tem conteúdo de viagem e de tudo mais. E qualquer dúvida vocês podem deixar aqui embaixo no comentário, tá bom?